SA. Modernas instalações com 5.000 metros quadrados em Hermesinde. Equipamento topo de gama e técnicos especializados para melhor servir o nosso cliente. Pneus para viaturas ligeiras, pesadas e máquinas industriais. Centro de qualidade Michelin. PME Líder. PME Excelência. Bom Piso. Porque um pneu precisa de bom piso. Regressamos com a emissão agora, já com os supercars a alinhar na grelha de corrida. Depois de algum tempo em que a equipa do Carlos esteve a preparar a pista. José Oliveira vai ocupar a posição interna da direita. Depois vai alinhar Bruno Gonçalves e depois o Joaquim Santos. Sim, parece que é isso. Desculpa, Iva, que eu estava aqui a tentar ajustar aqui o rádio da direção de prova para estarmos por dentro, para ter aqui dupla informação. Temos aqui agora os 4 supercars. Ontem só tivemos 3. José Oliveira, Oscar Ortfeld, Bruno Gonçalves no Citroën DS3, que ontem não esteve presente, e agora também o Joaquim Santos, a partir do lado de fora, ele que teve problemas ontem. Ele que teve problemas ontem e acabou por fazer 20 metros de corrida apenas. Partida e o Bruno Gonçalves a assumir a liderança, apesar de que ali o José Oliveira estava do lado de dentro, ainda se tocaram, mas o piloto do DS3 agora a discutir a travagem com o José Oliveira. E o José Oliveira a levar a melhor. Foi um início emocionante desta corrida, segunda qualificação dos Supercars. José Oliveira, o vencedor da prova de ontem, a conseguir superiorizar-se, a discutir ali taco a taco. Eu estava a dizer que era o Bruno Gonçalves, mas não, pareceu-me que era o Oscar Ortfeld. Porque o Oscar Ortfeld é que vem na segunda posição. Espetacular entrada dos supercars aqui na reta da meta. São os carros mais espetaculares de se ver, cerca de 500, normalmente entre 500 e 600 cavalos de potência, a deslizarem no asfalto naquele gancho. Oscar Ortfeld vem na segunda posição. José Oliveira na frente. Eu fiquei um bocadinho confuso porque eu fiquei com a ideia que era o Bruno Gonçalves no DS3 quem tinha discutido a travagem com o José Oliveira. O início da partida foi bastante competitivo. E depois eu vejo na cruzaram repetição. Ali as posições. Eu estava aqui a tentar ajustar o auscultador porque eu agora ouço duas coisas. Ouço as tuas palavras e ouço também o rádio da direção de prova para estarmos por dentro daquilo que se passa. E os primeiros minutos normalmente faz alguma confusão, mas depois uma pessoa acaba por se adaptar. Portanto, o José Oliveira liderar a corrida, Oscar Ortfeld, o piloto que escolhe Portugal para correr em Rallycross, mas que corre noutras coisas, por exemplo GTs, de Endurance também, mas escolhe Portugal para fazer Rallycross. Ele que o ano passado teve um acidente violento que o deixou fora do resto do campeonato, em Severo do Voga, capotou várias vezes o Ford Fiesta, depois de uma abordagem otimista.
Ora bem, e o Bruno Gonçalves, Jokerlap. Ui, houve ali um problema com o Joaquim Santos e que E com o Bruno Gonçalves Bruno também. Gonçalves, sim. Primeiro o Joaquim Santos fez Um peão. E o Bruno Gonçalves não conseguiu evitar um toque. Sim. Pronto, e ficaram os dois carros parados ali no meio da curva. De facto, isto não é... O José Agora, Oliveira e o Oscar Ortfeld vão os dois à Jokerlap. Jokerlap. Mas ali a bandeira amarela para sinalizar. Tem aqui por lado de fora. Eu acho que o José O Oliveira ainda acidente. pensava que ia meter por Ai, dentro. não passa. Não passa. Eu espero é que este acidente não provoque danos que sejam irreparáveis e não fiquemos com estes dois carros fora de prova. Sim. Seria... Eu julgo que o Bruno Gonçalves foi só o toque de... mesmo à chegada. Vá. Pois, mas sabes que estes carros têm um radiador à frente e é daquelas coisas que... Não sei se o embate foi assim tão forte, mas Espero que não tenha sido. o Joaquim Santos é que acho que o carro parou mesmo. José Oliveira a receber a bandeirada de xadrez, Oscar Ortfeld, segunda posição. E agora vamos ter outro compasso de espera para se arrumar os carros. Vamos ver aqui os replays desta corrida. É que eles estão mesmo mobilizados, não dá mesmo para perceber o que é que aconteceu com eles. Derrame de óleo numa das viaturas, portanto o radiador de óleo deve ter ido à vida. Gonçalves. Deve ser do Bruno Gonçalves, provavelmente. Que Eu foi ele achava que que levou não. a pancada de frente. Exatamente, sim. Por isso é que eu estava a dizer, quando estes toques são de frente, normalmente, apesar dos carros de rallycross estarem preparados para levar toques, porque eles tocam-se muito em corrida na parte da frente, a verdade é que se o toque for um bocadinho mais violento, acaba sempre por afetar o sistema de refrigeração, seja o radiador de óleo, seja o radiador de água, e por isso é que eu digo, espero que haja capacidade e meios, e material também. Normalmente capacidade e meios existem, resta saber se há material suficiente para resolver o problema do DS3. Seria pena que ele seria uma pena que ele não conseguisse recuperar. O Joaquim Santos já está a retirar o carro dali. Bruno Gonçalves agora é que ficou ali parado e há ali o óleo, já se vê ali aquela mancha de óleo. Portanto, vamos ter não só a retirada das viaturas, como vamos ter ali uma intervenção na pista com material absorvente para tentar. Aqui está, na partida, o Bruno Gonçalves muito bem, a partir muitíssimo bem. Depois ali a discutir a travagem com o José Oliveira, vai um bocado largo e o José Oliveira volta a tentar meter dentro, aproveitando o facto do Bruno Gonçalves não ter tido uma saída rápida. O piloto sai, vemos aqui a partida de frente agora. Quem diria que seria uma das partidas mais animadas? Foi o Oscar Ortfeld. Eu é que estava enganado e peço desculpa porque parecia-me o Bruno Gonçalves e não, foi o Oscar Ortfeld que partiu muito bem, levou ali aquele toque do José Oliveira. Agora a minha pergunta é, como é que eu, olhar para a grelha, para a partida, fui pensar que era o Bruno Gonçalves? Eu acho que deve ser pelo carro. Isto nas mulheres tinha sempre uma desculpa. Um experiente como tu já não tem a mesma desculpa. Não. Eu agora até me sinto envergonhado deste meu erro. O que também não pode ser assim. Não foi uma pancada pequena, digo-te já. Foi uma pancada até bastante violenta, ao ponto de os carros até se afastarem novamente. Exatamente. Daí a tal mancha de óleo que estava ali assim explica a violência da pancada. Portanto, eu espero que consigam recuperar o Citroën DS3 do Bruno Gonçalves. Eu já sei porque é que eu me confundi há bocado, porque o carro do Bruno Gonçalves não é preto, é um cinzento muito escuro. E na partida, com o reflexo do sol, eu não olhei para a posição da grelha, e olhei apenas para o carro e com o sol a refletir aqui no Fiesta, ele parecia não parecia completamente preto, parecia um preto um bocado mais claro. Enfim, estamos agora a aguardar que os carros sejam retirados da pista. O que ainda vai demorar um pouquinho. Ainda vai demorar também a intervenção de limpeza da pista.
Essa O também carro vai já está a demorar ser rebocado. rebocado, mas a pista vai ter que ser intervencionada. E tudo isto faz com que nós, às 10h54, estejamos ainda Com a segunda paragem? com a segunda paragem. O início da terceira qualificação está marcado para as 11h45, portanto acredito que seja possível cumprir o horário. Provavelmente irá reduzir-se apenas o intervalo entre as duas qualificações. Eu penso que se calhar podemos passar agora uns compromissos comerciais e nós voltamos logo a seguir. Exatamente, para este compasso de espera. Instalações com 5.000 metros quadrados em Hermesinde. Equipamento topo de gama e técnicos especializados para melhor servir o nosso cliente. Pneus para viaturas ligeiras, pesadas e máquinas industriais. Centro de qualidade Michelin. PME Líder. PME Excelência. Bom piso, porque um pneu precisa de bom piso. Do Rallycross de Lousada, estamos neste momento com trabalhos de intervenção na pista. Houve um toque, o Joaquim Santos na corrida de Supercars fez um peão, o Bruno Gonçalves não conseguiu evitar o Ford Focus e bateu, acabou por rebentar ali o sistema de, penso eu que terá sido o sistema de refrigeração de óleo, e com o óleo que ficou derramado na pista foi necessário proceder à intervenção, seja para retirar os carros, seja inclusive, e estão neste momento ainda a fazer, a colocação de material absorvente na zona onde ficou a mancha de óleo, que foi na entrada de asfalto na segunda direita da pista, ou seja, aquela direita no final da subida, mesmo no início do asfalto ficou lá uma mancha de óleo, e neste momento os comissários do Clube Automóvel de Lousada estão a proceder à limpeza da pista e à colocação de material absorvente para a corrida seguinte. Corrida essa que será a corrida de Super 1600, uma das jornadas mais esperadas sempre. Ontem Joaquim Machado foi o mais rápido na primeira qualificação, corridas muito animadas. Sim, segue-se com o Hélder Ribeiro no Citroën Saxo, o Lionel Sampaio no Skoda Fábia, o Rogério Sousa alinha com o Ford Fiesta e o Rafael Rego no Peugeot 208. Esta é a grelha de partida para a primeira série das 3 séries desta segunda qualificação. Os trabalhos ainda decorrem na pista? Decorrem e vão decorrer, porque eles dizem que há bastante óleo. Estão a espalhar bastante absorvente e vai ser necessário explicar ali aos pilotos da primeira manga de que aquela zona tem óleo algum cuidado, não é? E algum cuidado. Portanto, vai ser comunicado aos pilotos da situação que está naquela curva e vai ser sinalizada com a bandeira amarela e vermelha, que normalmente indica que há zona escorregadia da pista. Portanto, os comissários já ali a informar os pilotos de que naquela curva é preciso ter um bocado de cuidado,
até porque eles saem da terra e entram no asfalto e estão à espera de ter ali uma zona em que há mais aderência em curva, só que aquilo vai estar com muito pó do material absorvente que é utilizado para eliminar os vestígios de óleo, e o óleo foi muito, era visível na imagem um rio de óleo que corria para o apex da curva, a zona interior da curva. Portanto, vamos a ver. Aparentemente já está tudo em ordem. Tudo preparado, Joaquim Machado a partir do lado de dentro, o Hélder Ribeiro a partir ao seu lado com o Citroën Saxo, Lionel Sampaio com o Skoda Fabia está no meio da grelha de partida, depois está o Rogério Sousa com o Ford Fiesta e depois o Rafael Rego com o Peugeot 208. O Rafael que este ano sobe, não é? A Super 1600 e que vai apostar tudo na prova rainha, como lhe chamam. Estamos a ver aqui o replay novamente desta corrida. Está o Oscar Ortfeld a tentar meter por dentro, estava lá o Peugeot do José Oliveira, depois graças a este toque o Oscar Ortfeld foi um bocado ao largo e acabou por perder velocidade na subida e o José Oliveira conseguiu meter por dentro, chegar por dentro da segunda curva, a curva onde os concorrentes se tocaram. O Joaquim Santos fez um peão e o Bruno Gonçalves não conseguiu evitar. Ali está o toque bastante violento. Já nessa altura o José Oliveira e o Oscar fizeram a Joker Lap para finalizar também a prova. E na altura ali a serem sinalizados, esta foi a primeira vez que os dois concorrentes chegam lá. O José Oliveira penso que ainda tentou, estava-se a preparar para passar por dentro, mas depois percebeu que não havia espaço entre o rail e a frente do Focus do Joaquim Santos e acabou por... Eles que já estavam na última passagem. O Rafael Rego está a ser retirado da grelha de partida. O jovem piloto não está com muita sorte e pelos vistos foi recuado. Para pegar? Será para pegar? Pois, não pegou. Se calhar o problema será mais profundo. Para quem não percebe tanto, esta tentativa do Rafael Rego pode fazer com que ele tenha que sair de pista. Esta tentativa de ligar o carro, penso que é permitido os comissários fazerem isto, aliás, não o teriam feito. Agora, pode ser retirado agora se houver algum problema. Não arranca, agora não arranca simplesmente. Aliás, ele já está lá atrás, no lugar mais recuado, significa que não irá arrancar para esta corrida, portanto, corrida com 4 carros. A Rafael Rego a ficar de fora, bandeira verde, ok, tudo pronto na grelha. A cronometragem está pronta também, bandeira vermelha, e depois é aguardar que caia o semáforo vermelho. Joaquim Machado, Hélder Ribeiro, Lionel Sampaio e Rogério Sousa. Estão eles em prova, o Hélder Ribeiro a tomar a dianteira, mas o Joaquim Machado está ali do lado de dentro para a travagem, mas é Hélder Ribeiro quem acaba por ficar na frente. O Rogério Sousa coloca-se na segunda posição com o Ford Fiesta e o homem que partiu à frente, ou partiu da pole, digamos assim, a descer ao terceiro lugar, Joaquim Machado, com o Peugeot 208. Hélder Ribeiro primeiro, Rogério Sousa segundo, Joaquim Machado terceiro e o Lionel Sampaio. O Skoda Fabia vem no quarto lugar, Rogério Sousa ali a tentar colar-se na traseira do Citroën Saxo de Hélder Ribeiro. Travagem para a curva que dá acesso à reta da meta, o Saxo de Hélder Ribeiro na frente, Rogério Sousa colado ao carro número 133. O Joaquim Machado opta por ir à Joker Lap. O mesmo não acontece com o Lionel Sampaio, que se mantém ali. Uma excelente partida do Rogério Sousa, subiu 2 posições, de quarto para segundo, e agora aqui a pressionar o líder da corrida. Estamos na segunda volta. O Joaquim Machado foi à Joker Lap
e estes dois estão agora a lutarem pela vitória. O Fiesta a rodar muito junto do Citroën Saxo. Mais uma passagem pela linha de meta. Joaquim Machado vem lá atrás por ter ido à Joker Lap. O Hélder Ribeiro continua na frente, mais o Rogério Sousa. Em termos de voltas, Hélder Ribeiro e Rogério Sousa fazem a segunda volta separada por apenas 1/10 de segundo. Portanto, andamentos muito equilibrados. O Rogério Sousa ali mesmo colado da traseira do Citroën Saxo. Travagem para mais uma entrada na reta da meta para completar a terceira volta. Ainda não largou o Hélder Ribeiro desde que alcançou a segunda posição e vai agora à Joker Lap. Ele certamente estará a imaginar que está a perder tempo atrás do Saxo e vai tentar fazer uma volta isolado. O Leonel Sampaio está assim a uma distância significativa, portanto significa que ele tem espaço ali para ganhar 1 ou 2 décimos de segundo, que podem vir a ser preciosos quando o Hélder Ribeiro for à Joker Lap. Hélder Ribeiro fica agora sozinho na frente da corrida. O Leonel Sampaio está em segundo, não, terceiro. O Leonel Sampaio está em terceiro, o Joaquim Machado estará em segundo. Não, o Leonel Sampaio está... Vai à Joker Lap o Hélder Ribeiro, exatamente. Vai também o Leonel Sampaio. Sem perder o lugar. Não perde a liderança. Ou seja, o Rogério Sousa acabou por não conseguir recuperar tempo. Hélder Ribeiro na frente, Rogério Sousa segundo, Joaquim Machado no terceiro lugar a tentar superar o homem do Ford Fiesta. Entram para a reta paralela à reta da meta. Agora vem a travagem para o Ganso, mas o Rogério Sousa mete-se por dentro. Joaquim Machado é obrigado a ir por fora e bandeira de xadrez para o Hélder Ribeiro. Rogério Sousa segundo. E o Joaquim Machado foi terceiro. Ele estava a arrancar ali do lado esquerdo do ecrã. Não apareceu só na parte final. E o Leonel Sampaio é o quarto. Portanto, uma corrida bastante animada, apesar do domínio de Hélder Ribeiro. 3:22.493 o tempo de corrida do homem do Citroën Saxo. Rogério Sousa faz 3:25.0 e apenas 1 milésimo de segundo a separar o Joaquim Machado do Rogério Sousa. Nós não vimos na imagem, mas o Joaquim Machado vem pelo lado esquerdo da pista, quem está a ver do lado esquerdo do ecrã, e ele quase que recuperava o segundo lugar. Portanto, 3:22.493 para o Hélder Ribeiro, 3:25.0 para o Rogério Sousa e 3:25.001 para o Joaquim Machado. Foi por 1 milésimo que se decidiu esta primeira série da segunda qualificação, no que respeita ao segundo lugar. De facto, o piloto do Peugeot curvou e veio junto ao raio do lado direito, e eu diria que 1 milésimo de segundo não é. A gente olha e não se vê a diferença, portanto foi incrível. Esta passagem pela meta deve ter sido, eles devem ter ficado a pensar quem é que ficou à frente, qual deles ficou à frente. Pronto, foi o homem do Fiesta. Série B, Mário Barbosa a partir do lado de dentro da pista, Sérgio Dias no Renault Twingo parte ao seu lado, António Sousa está no meio da grelha, Carlos Carvalho no Ford Fiesta é o quarto, e depois André Sousa no Peugeot 207 é o quinto. O André Sousa, que ontem teve um dia azarado em termos de qualificação. Ainda há algum óleo ali na zona do asfalto da curva 2. Portanto, tudo pronto para a partida desta... Tudo pronto, não. Há comissários de pista ali a tentar melhorar aquela situação na curva 2. Ainda há lá os vestígios de óleo do toque do Bruno Gonçalves no Fiesta do Focus do Joaquim Santos.
E pronto, continuamos aqui à espera que se resolva ali a situação do posto 2. Ainda há lá comissários a tentar melhorar a situação da curva. Ela tem bastante óleo, foi colocado material absorvente, mas que não foi suficiente. Isto estiver agora a fazer um reforço, tanto que irá ser mostrada novamente a bandeira amarela e vermelha nas primeiras 2 voltas aos concorrentes desta segunda série. Tudo a postos para esta nova série, a Série B, que vai alinhar com Mário Barbosa, Sérgio Dias, António Sousa, Carlos Carvalho e André Sousa. A cronometragem está em ordem, a bandeira verde já foi mostrada ali assim e agora é tempo. Pronto, vamos arrancar. Ordem da direção de prova, estando tudo pronto, arranca-se. Estamos a ver o semáforo. Já estão em prova. O André Sousa a fazer uma boa partida. E tocam-se ali assim. Sérgio Dias. Ficou ali o twingo do Sérgio Dias, exatamente. O Mário Barbosa a assumir a liderança. O António Sousa, o André Sousa a fazer uma boa partida e a conseguir colocar-se na segunda posição, no meio daquela confusão toda e de toques. Mário Barbosa na frente, André Sousa segundo, o terceiro é o António Sousa no Peugeot 208 e depois vem o Carlos Carvalho no Ford Fiesta. Depois vamos ver a repetição daquele toque que aconteceu logo na primeira curva e que deixou o Sérgio Dias para trás. O António Sousa já foi à Joker Lab. O Mário Barbosa mantém-se na liderança. Segunda volta. Mário Barbosa ocupar a posição cimeira. Ele foi um segundo mais rápido que o André Sousa logo na primeira volta, a volta onde inclui a partida. Agora aparentemente o homem do saxo a ganhar mais tempo, André Sousa. Disseste que foi o António Sousa que foi à Joker Lab. Ok. Mário Barbosa sozinho na frente. Eu estava aqui a consultar a informação o André Sousa. O André Sousa, exatamente. Está na Joker Lab. Está na Joker Lab. E o Carlos Carvalho não. O Carlos Carvalho ficou à frente. O Carlos Carvalho continua. O do Ford Fiesta continua lá na frente. Eu penso que ele agora subiu ao segundo lugar com a ida à Joker Lab do André Sousa. Sim. E o António Sousa na última posição. Exatamente. O Mário Barbosa está lá à frente, bastante mais confortável. É assim, na verdade quem está em último é o Sérgio Dias, porque ele continua a efetuar a corrida. Agora, passagem pela Joker Lab do Mário Barbosa, estamos na última volta dos Super 1600, o piloto do Citroën Saxo 131, com uma vantagem muito grande, portanto, tranquilamente efetuar a sua passagem na volta mais longa da pista. O Carlos Carvalho também deverá ter ido agora à Joker Lab. Penso que seria o único que faltava passar pela Joker Lab. E isso coloca o André Sousa na segunda posição e o António Sousa atrás de si. Portanto, se houver alterações, poderá ser aqui assim nesta parte da luta pelo segundo lugar, mas não me parece. O Mário Barbosa já deverá estar aqui na reta da meta, prestes a receber a bandeirada de xadrez. Aí está a bandeirada de xadrez para Mário Barbosa. Segundo lugar, o André Sousa e o terceiro, o António Sousa. Mário Barbosa com 3:20.789, ou seja, dá-lhe neste momento o melhor tempo nesta qualificação. André Sousa a fazer 3:25.4
467, ou seja, ele a ficar na quinta posição. Portanto, neste momento, Mário Barbosa 3.27.89 é o melhor, Hélder Ribeiro é o segundo, 3.22.493. Depois o terceiro é Rogério Sousa, 3.25.000. Joaquim Machado, 3.25.001 é o quarto e André Sousa, 3.25.467 é o quinto classificado. Isto, classificação provisória, porque falta ainda a terceira série desta segunda qualificação dos Super 1600. Os carros já estão na pista, agora é aguardar que as viaturas acabem por sair. O Sérgio Dias ali a levar um toque de quem? Levou um toque do António Sousa, exatamente. Um toque do António Sousa ali no início da travagem, a fazer o Twingo fazer uma volta de 180 graus e a estragar a corrida, como é óbvio, do piloto do Renault Twingo, número 149. Foi um toque mesmo... Foi ele na travagem, provavelmente na travagem. Trava e acaba por tocar na traseira, e depois é assim, quando o toque é dado de um dos lados da traseira, é certinho que o carro da frente se vai desequilibrar, e foi isso que aconteceu ao Sérgio Dias, que acabou por ver a sua corrida estragada e ficar em quinto lugar e com um tempo que não é propriamente dos melhores para contabilizar para depois os acessos às finais. Portanto, agora vamos para a terceira série. Jorge Machado no Citroën C2 é o primeiro, José Artur Teixeira ao seu lado no Twingo, Tiago Ferreira no Peugeot 208 e Agostinho Sousa no Citroën Saxo. É esta a grelha de partida que está na folha. Vamos ver daqui um bocadinho a imagem da grelha de partida para confirmar se todos estão presentes. Aqui o momento em que Mário Barbosa recebe a bandeirada de xadrez. Estão os 4 alinhados, prontos para iniciar esta terceira série C da Super 1600 aqui em Lousada. Segunda qualificação. Partida e vão eles. Quem é que vai mais à frente? Jorge Machado e Tiago Ferreira a tomarem um bocadinho a dianteira, mas está ali no meio o Renault Twingo do José Artur Teixeira. E avalia os habituais toques iniciais. Porque é que quando eu retiro os olhos do ecrã para ver aqui alguma coisa, há sempre um toque e eu não consigo apanhá-lo? Tiago Ferreira vem na última posição agora, o Agostinho Sousa está à sua frente e lá na frente está o Renault Twingo de José Artur Teixeira. Joaquim Machado no Citroën C2 vem na segunda posição. Mais um toque para o Colégio de Comissários avaliar. Ali o Tiago Ferreira a ultrapassar o Citroën Saxo do Agostinho Sousa na travagem e o piloto do Peugeot 208 a subir ao terceiro lugar, e o Agostinho Sousa opta por ir à Joker Lap. E está com algum... Não, ele não, o problema dele é que ele perdeu ali a linha de trajetória, o carro escorregou e ele conseguiu segurá-lo e evitou um toque nos rails ou no muro, que é o que temos de cada um dos lados. Na frente, o José Artur Teixeira continua na primeira posição. O Jorge Machado vem atrás do Renault Twingo a ver se consegue aproximar-se e tentar uma ultrapassagem. A pressionar. Segunda volta, sim, a pressionar, efetivamente. Ou seja, o José Artur Teixeira, quando olha para os espelhos retrovisores, vê sempre ali um carro e sabe que não pode levantar o pé. E ele nunca levantará o pé, tentará ser sempre o mais rápido possível. A diferença é que quando um carro está na traseira muito colado, o piloto que vai à frente pode não fazer a melhor trajetória, porque terá que fazer uma trajetória mais defensiva para evitar uma ultrapassagem, e com isso perde tempo, em termos de perde décimos de segundo, que podem ser preciosos para a contabilização do tempo final. Estamos na terceira volta, vamos entrar na penúltima volta. José Artur Teixeira na frente, Jorge Machado na segunda posição, Tiago Ferreira. Jorge Machado vai agora à Joker Lap. Agora à Joker Lap, exatamente. Mas a não alterar em nada os lugares acimais. Sim, o Jorge Machado e o José Artur Teixeira estavam bastante à frente dos adversários, portanto o homem do Citroën C2, quando foi efetuar a sua Joker Lap, não perdeu. A verdade é que Jorge Machado está a ser ligeiramente mais lento do que o José Artur Teixeira. Na volta anterior fez a sua melhor volta, 38.07. Mas o Artur Teixeira tinha feito 37.932. E o homem do Twingo vai agora à Joker Lap. Estamos na última volta. José Artur Teixeira, Jorge Machado, Tiago Ferreira e Agostinho Sousa. É esta a classificação.
O José Artur Teixeira a sair com uma vantagem. Julgo que o Agostinho Sousa também tenha ido à Joker Lab. Não, o Agostinho Sousa foi à Joker Lab há bocado, foi o carro que se atravessou, o Citroën de Saxo. Tiago Ferreira. Estamos a entrar na última reta, que é paralela à reta da meta. Aí vem José Artur Teixeira a liderar com o Renault Twingo. Jorge Machado na segunda posição, sem hipótese de atacar o homem que lidera a corrida. Tiago Ferreira vem no terceiro lugar e Agostinho Sousa no quarto. E bandeirada de xadrez para José Artur Teixeira. Jorge Machado segundo. O Tiago Ferreira deverá ser o terceiro. Portanto, 3.23, 3.22, 3.74 e 3.23, 547 para o Jorge Machado, o que significa que o Mário Barbosa mantém-se como o mais rápido. O José Artur Teixeira consegue a segunda posição. Portanto, o Mário Barbosa fez 3.27.98, José Artur Teixeira 3.22.374, Hélder Ribeiro 3.22.493, é o terceiro. Depois a quarta posição vai ser para o Jorge Machado, não, é para o André Sousa, com 3, não. É o Rogério Sousa. Não, é o Jorge Machado, 3.23.547. O Rogério Sousa fez 3.25.0. Ou seja, Rogério Sousa fica com... Convém a gente pôr aqui o primeiro, aqui o segundo. As notas. Depois o terceiro é o Hélder Ribeiro. O quarto é o Joaquim Machado. O quinto é o Rogério Sousa. Sexto, Joaquim... Espera aí, vamos lá ver isto. Há lá a contabilização. Primeiro lugar será para o Mário Barbosa, segundo lugar para o José Artur Teixeira, o terceiro o Hélder Ribeiro, depois o quarto será o Jorge Machado, quinto será o Rogério Sousa, sexto o Joaquim Machado e sétimo o André Sousa. Ou seja, isto assim, pelos nossos apontamentos, é esta a classificação desta terceira... série desta segunda manga de qualificação do resumo das séries todas do campeonato de Portugal de Rallycross by Transwhite na categoria de Super 1600. Vamos apontar aqui para a gente se ir orientando nas classificações, nas corridas seguintes. Portanto, teremos agora o Kart Cross, o Kart Cross Júnior, que era a prova que nós estávamos à espera que fosse a primeira e acabou por não ser. Orientar aqui os nossos apontamentos para o troféu Júnior de Kart Cross. João Diniz foi o homem que foi o jovem que ganhou ontem a primeira qualificação. Portanto, ele está a partir do lado de dentro, é aquele kart vermelho que está mais à frente. Já estive à conversa com ele hoje. E ele é o primeiro ano que está a competir e chega à Lousada na liderança. Portanto, está muito entusiasmado para esta corrida, que é a primeira vez dele também em Lousada. Ele ganhou ontem. Guilherme Matos parte ali no meio, depois do lado de fora, a Jessica Lorenzo. Na segunda linha, Gustavo Henriques do lado de dentro e Gabriela Godinho do lado de fora. E sozinha na terceira linha está a Ana Gonçalves, estreante também. Vamos aguardar a ordem da direção de prova para que se dê início à corrida. E estão equilibrados? 3 mulheres, 3 meninas e 3 meninos. Ainda bem, é sinal que a juventude está a aderir ao rally, a juventude feminina está a aderir ao Rallycross na categoria Júnior. Não deverá, eu acho que nunca existiu uma prova onde a paridade entre homens e mulheres existisse, não é? Exato. Portanto, acho que esta é a primeira vez que temos um igual número de homens e mulheres numa corrida de automóveis. Aí está a partida, o João Diniz a sair bem, Guilherme Matos ali a preparar-se para ocupar a segunda posição. E consegue subir ao primeiro. Vamos a ver se já houve ali um toque entre dois. O 75, que é a Ana Gonçalves, a ficar ali em cima da parede de betão, do separador de betão, que o Guilherme Matos é primeiro, João Diniz no segundo lugar, e depois temos ali a situação no final da reta da meta em que ficaram dois kart cross engalfinhados, um deles em cima do separador de betão que separa a pista da Joker Lab. Conseguimos ver que uma delas era a Ana Gonçalves.
Não sei se a sei câmara não poderá será mostrar a novamente Jéssica. os dois Está. carros que estão. Ali o João Diniz a sair muito largo da curva 2. São as duas meninas, é a Jéssica e a Ana Gonçalves. Não, não é a Jéssica, Não? é a Gabriela Godinho. Foi a Gabriela Godinho e a Ana Gonçalves que se envolveram ali naquele toque. Os carros são leves, acabaram por ficar em cima. Guilherme Matos é o homem que está na liderança, João Diniz é segundo, a Jéssica Lourenço é terceiro. Agora o João Diniz faz a sua passagem pela Jokerlep. O João Diniz fez um bom arranque na primeira metade da reta, mas depois o Guilherme Matos conseguiu travar mais tarde e assumir a liderança da corrida. O piloto do kart número 71 está a liderar e agora está sozinho, porque o João Diniz efetuou a sua passagem pela Jokerlep. Há sempre situação permanente de bandeiras amarelas no final da reta da meta, porque os dois karts ainda estão lá depois do acidente. Final da terceira volta, o líder Guilherme Matos vai agora à Jokerlep. A Jéssica Lourenço também. Muita disputa nesta classificação, esta classificativa. Aliás, o Gustavo Henrique está em segundo e a Jéssica Lourenço está em terceiro. E o João Diniz caiu para a quarta posição. Já recuperou ali o terceiro lugar. A Jéssica Lourenço está em segundo, o Guilherme Matos está em primeiro, a Jéssica Lourenço está em segundo e o João Diniz vem na terceira posição. Agora é que a Jéssica Lourenço vai à Jokerlep. A passagem traiçoeira para estes pilotos. O Guilherme Matos esse vai sozinho na frente. O João Diniz na segunda posição. E a Jéssica Lourenço penso que terá descido ao terceiro lugar com a ida à Jokerlep. Estamos na última volta. Guilherme Matos prepara-se para receber a bandeirada de xadrez. Piloto do kart cross número 71, ali a curvar em estilo e entrada na reta da meta. Recebe a bandeirada de xadrez. Guilherme Matos, o vencedor. João Diniz, o segundo. A Jéssica Lourenço fica... Em terceiro? Não, ela Não, fica em Gustavo? quarto. O Gustavo Henrique é que fica em terceiro. A Jéssica Lourenço acaba por descer ao quarto lugar. Portanto, Guilherme Matos a vencer esta qualificação, a segunda. Com 3.24.976. O João Diniz com 3.28.348. O Gustavo Henriques a fazer 3.29.324. A Jéssica faz 3.29.821. E terminada que está a categoria de Júnior de Kart Cross, vamos passar agora para os Séniores de Kart Cross. Sérgio Castro é o homem que parte na frente, ele venceu a qualificação de ontem. Ao lado o Pedro Rosário e também Alexandre Borges. Na segunda linha Luís Pereira e Júlio Pereira. Estamos a ver aqui a imagem agora das duas meninas que se engalfinharam ali no final da reta da meta, embrulharam-se. Dizia então que na terceira linha, a linha Tiago Pinto, Gonçalo Valentim, Luís Almeida e o Israel Ilhan vai partir sozinho na linha 4. E nós temos aqui o chão do contentor onde nós estamos, está a vibrar. Porquê? Porque temos aqui as viaturas de Caminhão Racing, uma delas estacionada mesmo aqui em frente. E acreditem que estes carros, estes caminhões, digamos assim, Fazem tremer. fazem tremer o chão, mesmo ao ralenti. Aqui o momento da bandeirada de xadrez ao Guilherme Matos. Há agora a retirada das viaturas. Ainda vai demorar um Acidentadas, bocadinho vai demorar para um que elas bocadinho. sejam retiradas dali. Ana Gonçalves ficou mesmo em cima da parede de betão.
O André Ferreira, que é o campeão de 1600, não está a correr, está ali no reboque. O piloto que o ano passado ganhou a categoria nacional 1.6. Isto ainda vai demorar um bocado de tempo, porque vai ser preciso colocar aquele gesto de botão, vai ser preciso levantá-lo novamente, vai ser preciso entrar aqui um empilhador, e isto ainda vai ser trabalho para algum tempo. Vemos novamente a repetição daqui da corrida do Troféu Júnior de Kart Cross by Transwhite. O toque é dado. O toque, deixa-me ver aqui a posição da grelha. O toque penso que é dado pela Ana Gonçalves, que travou, mas travou já muito tarde. E acabou por, vamos ver aqui a partida. A Ana Gonçalves era quem partia lá ao fundo, do lado esquerdo do ecrã. Quer dizer, a Daniela Godinho também foi um bocadinho otimista na abordagem da curva. Foi um bocadinho otimista na abordagem da curva. Estava lá o kart da Ana Gonçalves e acabou por motivar esta situação. Ou seja, temos um jersey de botão que está ali no chão e que vai ter que ser levantado agora, e isto ainda vai demorar um bocado de tempo. Vamos assistir aqui à partida, terá que entrar um empilhador, ou eventualmente será o reboque que vai baixar. Sim. Vai baixar a plataforma e vai, uma solução engenhosa dos homens aqui, para baixar a plataforma e empurrar o jersey de botão para o sítio. Aí está. Pronto, está resolvido. Está no sítio. A Gabriela Godinho acho que vai sair pelos próprios meios. O kart da Ana Gonçalves é que ficou ali em cima do jersey, estragou um bocado ali à frente. O da Gabriela Godinho, à partida, desencravando a caixa, que parece estar encravada, poderá sair ali do local. Quem está a acompanhar através do nosso streaming, dizer que vamos ter também um especial na Sport TV desta prova, em que temos uma reportagem sobre a equipa de extração para acompanhar e para explicar como é que tudo se processa no caso de um acidente. Continuamos aqui com a retirada das viaturas acidentadas. Trabalho que ainda vai durar alguns minutos. Estavas a falar da reportagem que fizeste para mostrar aos espectadores uma situação de distração de um concorrente, de um piloto dentro de um carro de competição. No caso kart cross também. Neste caso o kart cross. Este é um dos desafios que há no desporto automóvel. É a colocação dos meios, a preparação dos meios humanos de assistência em caso de acidente e de ser necessário retirar um piloto, ou eventualmente em rallies, o copiloto também. As viaturas de competição têm um conjunto de estruturas que não são similares àquelas que existem nos veículos do dia-a-dia, portanto, as equipas de extração têm que ter preparação específica, porque existem bastantes desafios. Num carro de dia-a-dia, aquilo que se faz é, chega-se lá, abre-se a porta e retiram o ocupante, ou o passageiro. Num automóvel de competição existe o roll bar, que ocupa grande parte do habitáculo, que é para proteção em caso de capotamento, e existe depois as baquets, ou seja, há ali um conjunto de desafios que as equipas de emergência normalmente têm que ter quando se dá um acidente grave. E o que tu fizeste, a reportagem que fizeste ontem, é um exercício que é feito muitas vezes, que é treinar as equipas para conseguir retirar os ocupantes dentro das viaturas de competição em caso de acidente, e não se sabendo de vez em quando o estado do piloto,
nomeadamente em termos de lesões a nível de ossos ou coluna, tem que existir muito cuidado, tem que existir uma pré-estabilização dentro do veículo para depois ser retirado. E isso é uma coisa complexa e que exige muita força. Não sei se tu reparaste Sim, ontem. mas para quem vai ver a reportagem e para quem assiste a essa extração, até parece fácil, porque é rápido, Pois eles trabalham relativamente muito rápido. rapidamente. Eles são bastantes e, portanto, conseguem fazer tudo muito sincronizado e retirar o piloto com bastante segurança. Isto é um tipo de trabalho que se faz com muita frequência em todas as categorias de desporto automóvel, para que as equipas de emergência estejam preparadas, porque no momento em que é necessário retirar um ocupante da viatura, pode ter que se fazer de urgência, ou seja, a viatura pode estar danificada a um ponto que corre o risco de pegar fogo e, portanto, é preciso serem muito rápidos a retirar o ocupante de dentro da viatura. É um trabalho que, para a maior parte das pessoas, parecerá fácil, mas na verdade existe um conjunto de condicionantes que obrigam a que o trabalho seja feito muito rapidamente. Uma é a própria estrutura do veículo, como eu disse, e das baquets, roll bar e baquets, que atrapalham bastante. A outra é o perigo de incêndio, que obriga a que a manobra tenha que ser feita o mais rapidamente possível. E vocês vão ver que não é fácil. Se estiverem atentos. Se estiverem atentos com a perspectiva da dificuldade que existe, porque, como disse a Iva, vai parecer fácil. Vai parecer fácil. É fácil, chega lá para... Sim. Eles são bastantes e conseguem. Ora bem, placa de ligar motores placa de ligar motores na grelha de partida, e de vez em quando entusiasmo, porque eu não te estava a ouvir agora, porque eu estava a ouvir aqui o rádio. Estava a ouvir aqui o rádio a dizer ordem para ligar motores. Estão 11 alinhados? Podes dizer. São 11 e 37. Pois, às 11h45 deveria começar a terceira manga. A verdade é que esta segunda manga está a ser bastante acidentada. Entrada de reboques em pista, limpeza de pista do óleo já aconteceu, e agora a retirada dos 2 kart crosses e a recuperação de um dos gestos de betão para a sua posição inicial. Portanto, a coisa não está fácil. Ia dizer novamente as posições de partida, então com Sérgio Castro na pole position, Pedro Rosário, Alexandre Borges. Este na primeira linha. Na primeira linha, na segunda linha Luís Pereira e o Júlio Pereira, na terceira linha Tiago Pinto, Gonçalo Valentim e Luís Almeida, e na quarta linha Israel Ilhan. Vamos ver se o Israel Ilhan alinha desta vez. Ele ontem não alinhou na primeira qualificação. O kart cross do Sérgio Castro, ali o homem que está na pole position, a imagem do drone que vai acompanhando este fim de semana de corridas. O Israel Ilhan não vai alinhar. Temos 3 linhas apenas. Pois, então o piloto bom, estamos à espera que haja a ordem da direção de prova para procedimentos de partida em curso. Já se vê bastante público ali na bancada a aproveitar a sombra, algum dele a aproveitar a sombra que aquele edifício faz ali naquela zona. Edifício esse que tem um posicionamento VIP para a pista. E eu sou do tempo em que aquele edifício estava em construção e cheio de gente a ver as provas. Pá, em 91, 92, europeu de Rallycross. Ora bem, parece que é agora que vamos arrancar. Façamos figas para que isso aconteça. Pelo menos já se ouvem os motores. Que não os dos caminhões aqui estacionados ao lado. Pois, o dos caminhões não é só não é só o som, é também o cheiro a gasóleo e a turbulência queimado e a turbulência que se sente. Ok, motores estão ligados. Ok. Bandeira vermelha a passar. E só falta cair o semáforo vermelho.
partida, e estão eles em prova. O Alexandre Borges a partir rápido e a ocupar ali uma posição à frente. Grande partida do Alexandre Borges, grande manobra, ultrapassou o Sérgio Castro e o Pedro Rosário, que são segundo e terceiro. O Alexandre Borges fez ali aquela partida assim... foi um espetáculo. Ele a partir do lado de fora conseguiu ser muito mais rápido e apontou para dentro da curva e estava bem à frente dos adversários. Se não estivesse ia ser um problema, porque iam se embrulhar ali. E portanto Sérgio Castro na segunda posição e o Pedro Rosário em terceiro. Os três primeiros desta Série A da segunda qualificação do kart cross. O homem do kart amarelo já com uma ligeira vantagem para os adversários. Uma boa partida de Alexandre Borges. Portanto, em termos de classificação, Alexandre Borges, Sérgio Castro, Pedro Rosário, Luís Pereira o quarto, Gonçalo Valentim o quinto, Tiago Pinto o sexto, Luís Almeida o sétimo e Júlio Pereira o oitavo. Era esta a ordem de partida na passagem da linha de meta. Mas já houve um concorrente que foi à Joker Lap, logo após a primeira passagem pela meta. Alexandre Borges a manter-se na frente com uma ligeira vantagem relativamente ao Sérgio Castro, e este por sua vez também tem uma ligeira vantagem relativamente ao Pedro Rosário, e este por sua vez relativamente ao Luís Pereira. Portanto, os quatro primeiros a rodarem rodarem isolados entre si. O Tiago Pinto teve agora a sua passagem pela Joker Lab. Penso que é o segundo concorrente a ir. Foi os dois únicos que foram à Joker Lab. Penso que terá sido o Júlio Pereira que há bocado foi à Joker Lap. Nova passagem pela linha de meta e o Sérgio Castro vai à Joker Lap. Pedro Rosário sobe ao segundo lugar provisório. Vamos a ver se o homem que venceu ontem a primeira manga consegue ser suficientemente rápido para regressar à frente do Pedro Rosário quando este efetuar a sua passagem pela Joker Lap. Estamos na quarta volta. O Alexandre mantém-se lá à frente com alguma margem confortável. Sim, até pela passagem do Sérgio Castro na Joker Lap, ganha aqui alguns. Fica mais isolado ainda mais na isolado, frente. sim. Aí está Alexandre Borges a ir à Joker Lap. Estamos na quarta volta. Ele opta por ir antes da última volta. E julgo que o Pedro Rosário também. E o Sérgio Castro fica na segunda posição. Ele regressa ali entre o Alexandre Borges e o Pedro Rosário. Luís Pereira em quarto com Semog Bravo. Dois Semog Bravo um Semog Bravo na liderança, um ASKF na segunda posição, Sérgio Castro, depois o Pedro Rosário e o Luís Pereira, dois Semog Bravo. Com as passagens já pela Joker Lap, à partida, o pódio está... Bandeirada de xadrez para o Alexandre Borges, Sérgio Castro segundo posição e Pedro Rosário o terceiro. Eu perdi-me ali nas voltas, que eu achava que estávamos na penúltima volta e até te induzia em erro, Eva, a ti e se calhar também aos espectadores. Alexandre Borges, Sérgio Castro, Pedro Rosário, Luís Pereira, Tiago Pinto. É esta a classificação desta primeira série da qualificação 2 do kart cross. Gonçalo Valentim e Luís Almeida a fechar a classificativa. O Alexandre Borges, que terminou com 3.09.792, o Sérgio Castro com 3.11.096 e o Pedro Rosário com 3.12.152. Portanto, são estes os três primeiros. Vamos a ver se temos a partida já da Série B ou se teremos ali uma intervenção na pista no final da reta da meta.
Vamos a ver ali a grelha, vamos ver se temos partida. Bandeira verde a ser mostrada. A alinhar na pole position o Jorge Gonzaga, Alcides Calçada e João Medina. Na segunda linha, João Pinheiro e Diogo Soares. E na terceira linha, a Daniela Godinho, Hélder Valente e Márcio Araújo. Já agora, o Jorge Gonzaga optou por partir no meio. Eles podem optar, o homem da pole pode optar onde quer partir. E o Alcides Calçada é que parte, digamos, da tradicional pole, encostado à grelha de partida. Houve aqui uma inversão dos lugares. Partida com o Jorge Gonzaga a assumir a liderança. Atrás de si tem o Alcides Calçada e o João Medina. João Medina na terceira posição, e o João Medina a ser atacado pelo adversário que vinha atrás, mas consegue manter-se, consegue manter o terceiro posto. Portanto, Série B da segunda corrida de qualificação do kart cross. Vamos depois ver os tempos para perceber qual será a hierarquia com que fica esta manga. Joca Gonzaga na frente. Já ali duas idas à Joker Lap. Um deles é a Daniela Godinho. Portanto, classificação após a primeira passagem pela linha de meta. Não temos, porque ainda não apareceu aqui no visor da cronometragem. Agora sim, Jorge Gonzaga, Alcides Calçada e João Medina, os três primeiros. Diogo Soares, Márcio Araújo, João Pinheiro, Daniela Godinho, Hélder Valente e Daniela Godinho. A Daniela Godinho foi à Joker Lap. Os três primeiros a manter posições. Diogo Soares vai à Joker Lap, estava no quarto lugar. O piloto do kart branco opta por ir agora e penso que não terá perdeu uma posição. Perdeu uma posição para o João Pinheiro, porque eles estavam a rodar muito juntos. Está o líder da corrida, Joca Gonzaga, com o LBS RX01 na frente, mas com os adversários Alcides Calçada e João Medina a surgirem nos retrovisores. O João Medina irá à Joker Lab. Também alturas que não se consegue ver o número do kart na passagem ali do lado. Portanto, João Medina vai à Joker Lap. O João Pinheiro deve ter ido à Joker Lap, quer dizer que o Diogo Soares deverá subir à quarta posição. Estamos na penúltima volta. E vem o Joca Gonzaga em mais uma passagem pela linha de meta, vai à Joker Lap. O Alcides Calçada irá fazer o mesmo, primeiro e segundo. A vantagem dos dois é suficiente para recuperarem o trajeto normal da pista na posição. O João Medina está em terceiro. Tudo igual, portanto, nas três posições. Não houve aqui grandes trocas. Estamos na última volta. Joca Gonzaga tranquilamente a abordar a última curva do circuito, ali em estilo, em aceleração, com o kart ligeiramente atravessado. Bandeirada de xadrez para Jorge Gonzaga, Alcides Calçada, segunda posição, e João Medina é o terceiro. Joca Gonzaga a terminar com 3.10.332, Alcides Calçada com 3.12.041, o João Medina a terminar com 3.13.649. E comparando os tempos com a primeira, o Sérgio Castro fez 3.11.096, é o primeiro. Não, o Jorge Gonzaga é o primeiro, 3.10.332, estamos em folhas diferentes. Depois 3.11.096 para o Sérgio Castro. Depois 3.12.041 para o Alcides Calçada, exatamente. Ah não, desculpa, o Alexandre Borges. O Alexandre Borges 3.09.792, o Sérgio Castro 3.11.096 é o segundo. Não, é o terceiro, não, é o terceiro. O Joca a ser segundo. O Joca a ser segundo. 3, bolas, pá, que confusão que eu faço com estas coisas. Deixa-me pôr aqui os São os muito números. poucas décimas. Portanto, o primeiro, Alexandre Borges 3.09.792. O segundo,
Jorge Gonzaga 310-382. O terceiro, Sérgio Castro 311-096. Depois 312-041 é o Alcides Calçada, que é o quarto. E depois vem o Pedro Rosário 312-152, é o quinto. E depois, a partir daqui, acho que já 313-649 para o João Medina, mas agora eu já não apontei, eu só apontei os 3 primeiros da primeira série. Portanto, Alexandre Borges a vencer esta segunda qualificação. O Jorge Gonzaga a ficar A ser segundo. Sérgio Castro o terceiro. Depois o Alcides Calçada o quarto. E o Pedro Rosário com o quinto lugar. Há coisas fáceis que se tornam difíceis de vez em quando. Com folhas distintas. Com folhas distintas. E matemáticas. Hoje em dia temos muita da informação na internet, agora com o Sportity, que é a aplicação que chegou também aqui ao Rallycross, em que nós conseguimos ter tudo lá, mas não há nada que chegue às folhas de papel e aos apontamentos que se tiram com as contas feitas à mão. Convenha que quem as faz não se engane. Exatamente. Não foi hoje o caso, pronto. Amanhã não me está a correr particularmente de feição. Vamos já para a demonstração de caminhão cross, sendo que já estão alinhados o Nuno Araújo, aliás, o Eduardo Rodrigues na pole position, Bruno Neto, Nuno Araújo e na segunda linha o Manuel Silva. Manuel Silva, estão aqui os gigantes, os veículos pesados. Ainda teremos a Série B com o Arthur Fidalgo, o José Rodrigues e o Bruno Borges. A equipa Reboconor nesta Série A com 2 pilotos, Eduardo Rodrigues e Nuno Araújo. Na Série B conta com o José Rodrigues. Já se ouve os motores. Partida ali, o Eduardo Rodrigues pisou as linhas na partida. Bom, estes caminhões são tão largos que eles quase que ocupam o lugar de partida. Eduardo Rodrigues na frente, o Bruno Neto no Mercedes é segundo, o Nuno Araújo com o Volvo é o terceiro e depois o Manuel Silva com o Scania é o quarto. Digamos que se mantêm as posições que já tínhamos inicialmente na partida. Ontem, estava aqui a ver as decisões tomadas pelo Colégio de Comissários Esportivos. Ontem o Daniel Pacheco levou 15 segundos ao tempo total de corrida devido a manobras antidesportivas, já que ele terá dado um empurrão no Nuno Queiroz. Terá dado, é assim, aparentemente é factual, porque é o que está aqui no relatório do Colégio de Comissários Esportivos. O Manuel Silva vai à Joker Lap. Ok, estava aqui a ver decisões, apenas há uma decisão, apenas houve uma polémica que foi a condução antidesportiva do Daniel Pacheco. De resto, há aqui uma decisão no kart cross, mas que basicamente a decisão foi ouviram os pilotos por causa deles se terem envolvido, mas não houve penalização ou não foi encontrada ou não foi considerada como infração a manobra que na altura foi uma colisão entre o Luís Almeida e o Márcio Araújo, isto na qualificação 1 de ontem. E em pista estão os pesados do Caminhão Cross, demonstração de Caminhão Cross, é a parte final das qualificações deste Campeonato de Portugal de Rallycross by Transwhite. Estamos na pista de Lousada, terceira prova do campeonato. Estamos com 55 minutos depois das 11. Levamos um atraso já de cerca de 10 minutos, pelo menos. Ainda falta depois uma segunda série dos caminhões. A questão é que, além de ter existido a situação para retirar viaturas de pista, houve um gesto de botão que teve que ser colocado no sítio e houve uma limpeza de pista nos supercars, que essa sim demorou muito tempo, cerca de 15 a 20 minutos de paragem, para que se pudesse colocar o material absorvente na zona onde o Citroën DS3 do Bruno Gonçalves deixou
óleo por causa do toque que ele deu em Joaquim Santos. Joaquim Santos atravessou-se no Ford Focus e o Bruno Gonçalves não conseguiu evitar um toque no carro preto, e tivemos ali uma situação que deu algum trabalho para ser reposicionada, e eu espero que o Bruno Gonçalves consiga recuperar o Citroën DS3 para a terceira qualificação, ele que ontem já não tinha alinhado na primeira qualificação. Entramos agora na última volta, com o Eduardo Rodrigues e o Bruno Neto a irem à Joker Lab e mantendo as posições iniciais, primeiro e segundo lugar. Espetacular ali, Mercedes atravessada ali na Joker Lab. Ontem, nos treinos livres, eu não consigo identificar quem foram os caminhões, mas estava a fazer aqui uma entrada na reta da meta em slide também. Ele saía com o galho, novamente aqui com o caminhão atravessado. Bruno Neto, muito bem. A dar um espetáculo. A dar espetáculo, ultrapassar ali os limites da pista, ir à berma, em terra, na parte de asfalto. E novamente de lado, espetacular. O Bruno Neto, já que não consegue passar pelo menos dá espetáculo. o Eduardo Rodrigues, vai dando espetáculo. Vamos ver a entrada dele aqui na reta da meta. Vai trazer o caminhão completamente de lado, exatamente. Bandeira de xadrez para Eduardo Rodrigues. Bruno Neto na segunda posição. O Nuno Araújo com o Volvo no terceiro lugar, e depois deverá vir exatamente o Scania. Também a dar espetáculo de lado. Os homens dos caminhões estão de parabéns. Ouvirem-se as palmas do público que já está aqui na pista da Costilha. Quando o público vê espetáculo, o público é soberano. Exato. E quando vê espetáculo gosta, e aquilo que vimos aqui foi espetáculo mesmo. Portanto, vamos ter agora uma segunda série com 2 caminhões. Estavam ali 2 pelo menos. Na partida, o Eduardo Rodrigues de facto saiu da sua linha, que é uma coisa que no Rallycross não é permitido. O MAN atravessou-se, e ele, para corrigir a trajetória, acabou por ir para o lado esquerdo. Se estivesse lá o Bruno Neto, tinham-se encostado, e ele é que fez uma boa partida e já não tinha, foi mais rápido que o adversário, já tinha o lado esquerdo livre. O Eduardo Rodrigues terminou, eu ia dizer o tempo, mas já me retiraram. Já retiraram aqui do ecrã, já está tudo preparado que eu ia para dizer. a série seguinte. De qualquer forma, os 3 primeiros lugares. Olha o Bruno Neto, Bruno. a atravessar o Mercedes. Espetáculo. Novamente em prova já o Artur Fidalgo, e penso que será o José Rodrigues. Não, é o Bruno Borges. José Rodrigues não está. Portanto, Artur Fidalgo no Volvo e Bruno Borges também no Volvo. São os 2 únicos concorrentes presentes nesta qualificação. Não é qualificação, isto é uma demonstração. Sim. É feijões. Faz-se a corrida para não andar um em pista de cada vez, mas no fundo isto é uma coisa que não tem, aliás, nem sequer o tempo conta. Portanto, mas eles gostam de pontuar na mesma. É claro que o espírito competitivo está lá, não é? Mesmo a feijões, e eles acabam por dar espetáculo na luta, e acabam por tentar sempre ir atrás dos adversários. Agora, estamos a falar de caminhões, isto não é fácil fazer ultrapassagens. Estamos a ouvir o trabalhar dos motores, a válvula do wastegate do turbo, cada vez que eles largam o acelerador, aquele assobio. Eu confesso que nunca tinha visto corridas de caminhões. corridas de caminhões. Há uma coisa curiosa nos caminhões, sabes o que é? É que se tu os vires sair de pista, vais ver que o rail é como se fosse manteiga. Eu digo isso porque foi numa prova de caminhão racing do campeonato francês, que houve aqui em Lousada, houve uma saída de pista e o rail está ali, mas deixa de estar. O caminhão passa por cima, literalmente. Por cima, claro. Estamos a falar de muitas toneladas de peso, é uma massa brutal que está em movimento, e obviamente que não há rails que resistam, Claro. a estes veículos.
e nós estamos habituados, pelo menos quem segue o desporto automóvel com frequência está habituado a ver que quando os carros vão contra o rail há sempre ali uma barreira que amortece, não é? A barreira pode ceder um bocadinho, mas não é ultrapassada. Quando eu vi aqui em Lousada um caminhão a chegar ao rail, aquilo foi-se abaixo. O rail foi abaixo e o caminhão prosseguiu e ficou mais à frente. Houve, logicamente, ali uma perda de velocidade, mas a forma como aquilo se deu foi inédita para mim. Mas deu-me, de facto, uma perspectiva do que aqui é quando os caminhões acabam por ter uma saída de pista e acabam por bater nas barreiras de proteção. As barreiras não são de proteção, são de abrandamento apenas. Estamos na última volta desta... Na última volta não estaremos na última, não. Estaremos na penúltima ainda. Percorreram 3 voltas, estão na 4ª volta. Portanto, Artur Fidalgo é o homem que lidera, com o Volvo, e Bruno Borges é o segundo, também no Volvo. Penso que serão de gerações diferentes. O Artur Fidalgo será mais recente. O José Rodrigues no Scania acabou por não alinhar nesta segunda série de demonstração do Camion Cross. Há muita curiosidade e entusiasmo para quem está a assistir esta demonstração de Camion Cross, porque de facto a velocidade neles, apesar de ser menor, é muito interessante ver todas estas toneladas a virar completamente. E depois assim, estes caminhões, mesmo os caminhões de longo curso de tiro, já têm potências significativas, 500 cavalos, 600 cavalos, 400 cavalos. As potências andam nessa ordem de grandeza. E quando os caminhões andam sem o atrelado, sem o trailer, eles têm uma força brutal de aceleração. Aí está a bandeira de xadrez e o espetáculo também dado pelo Artur Fidalgo a atravessar o caminhão em pista. Bruno Borges fica na 2ª posição e é desta forma que é dada por terminada a 2ª qualificação da 3ª prova do Campeonato de Portugal de Kart Cross e Rallycross. By Transwhite, pista da Costilha Lousada, é quem recebe esta jornada do campeonato. A seguir temos a 3ª qualificação, 3ª série de qualificação, mas entretanto vão existir ainda trabalhos em pista, portanto iremos ter aqui uma pequena pausa. Estamos a ver agora a repetição da prova do Artur Fidalgo e do Bruno Borges. Como eu estava a dizer, iremos ter aqui uma intervenção em pista que irá durar ainda alguns minutos. 12 horas e 3 minutos, estamos com 18 minutos atrás relativamente ao horário previsto. Estava previsto para as 11h45 o arranque desta 3ª qualificação, mas os trabalhos em pista vão obrigar a que haja ainda um pequeno compasso de espera. Vamos tentar ser o mais breves possível, é o que dizem os comissários de pista uns aos outros, porque efetivamente temos que recuperar tempo, porque se calhar a hora do almoço já vai ser um bocadinho encurtada, para tentar que o programa da tarde comece à hora prevista. Esperemos que esta 3ª qualificação corra bastante melhor em termos de azares em pista do que a 2ª e que não tenhamos assim tantos problemas para resolver e para criar espaço entre as corridas. Portanto, eu penso que poderemos fazer um pequeno bloco publicitário para fazermos uma pausa daqui um bocadinho e voltamos logo a seguir, enquanto são feitos os trabalhos de reparação em pista que são necessários. Bom Piso, Comércio de Pneus S.A. Modernas instalações com 5.000 metros quadrados em Hermesinde. Equipamento topo de gama e técnicos especializados para